Bom, gente, dando continuidade à nossa aula, nós estudaremos agora o ácido abscísico, suas funções fisiológicas e a aplicação como fito-hormônio vegetal. Bom, o hormônio recebeu esta denominação porque de início se pensou que ele fosse o principal responsável pela abscisão foliar, fenômeno de queda das folhas de certas árvores, fato que ocorre no outono. Hoje, embora se saiba que o ácido abscísico não é o responsável por este fenômeno, seu nome permaneceu. Na verdade, gente, o responsável pela abscisão é o etileno. No entanto, como o nome já estava internacionalmente popular, o nome permaneceu ácido abscísico. Porém, ele não é o responsável pela abscisão propriamente dita. O ácido abscísico ele está presente em todos os tecidos e órgãos vivos dos vegetais. Sua origem é o ácido mevalônico, o transporte é via floema e o ácido abscísico sintetizado nas raízes é transportado via xilema, principalmente quando ocorre o estresse hídrico. Então, as raízes, elas recebem o sinal do estresse hídrico, o ácido abscísico ele é transportado, ou seja, ocorre a transdução do ácido abscísico até as folhas, promovendo o então fechamento estomático. Dentre as funções fisiológicas do ácido abscísico, podemos citar a dormência de sementes, ou seja, a germinação, gente, ela é o retorno do crescimento do embrião, ou seja, a retomada do crescimento do embrião da semente madura. E nitidamente ele é observado pelo rompimento, ou seja, a protusão da radícula. Condições ambientais para que ocorra a germinação são a água, temperatura e o oxigênio, ou seja, são fatores ambientais primordiais para que ocorra a germinação das sementes, servindo estes como sinal para que ocorra essa germinação. No entanto, na dormência, a semente ela não germina, mesmo com todas as condições ambientais favoráveis. Aqui um exemplo da semente do cafeeiro. Na verdade, a semente mesmo, colhida para semente, ela é colhida do fruto cereja, aonde ela está na sua máxima maturação e máximo acúmulo de reserva das sementes. Ela absorve aproximadamente 50% do seu peso em água e o sinal que ela recebe é a absorção de água. Ela absorveu água, inicia o processo onde o ácido abscísico ele acaba sendo diluído nessa água, aumenta a síntese de giberelina, promovendo assim a germinação da semente. Ou seja, a radícula, houve a protusão da radícula. Na verdade, gente, quando a semente aparece aqui no substrato, nós consideramos que ela emergiu, né? Então, neste caso da foto onde a radícula está surgindo, é germinação, aqui ao lado, a emergência da semente. Bom, em relação à dormência imposta pela casca, outros tecidos que circundam o embrião, há um impedimento de absorção de água, é o caso do olho de cabra que eu comentei com vocês na aula da semana passada. Então, ocorre uma dureza mecânica, geralmente essa dureza mecânica ela tem que ser rompida, ocorre interferência nas trocas gasosas, retenção de inibidores e a produção de inibidores. Algumas sementes podem conter concentrações elevadas dos inibidores, como ácido abscísico, dificultando dessa maneira a germinação. A dormência do embrião é devido à presença de inibidores, especialmente o ácido abscísico, ou pela ausência dos promotores, como o ácido giberélico. Na verdade, quem vai promover a germinação, o início da germinação, é o ácido giberélico. Por isso, há um balanço hormonal entre o ácido abscísico e o ácido giberélico. Em relação ao fechamento estomático, a função do ácido abscísico no estresse por frio, salinidade e estresse hídrico levaram à caracterização do ácido abscísico como hormônio do estresse. A concentração de ácido abscísico nas folhas pode aumentar até 50 vezes em plantas submetidas a estresse hídrico. Apresenta papel importante no fechamento estomático. Ou seja, o ácido abscísico, gente, ele
atua como um protetor da planta, evitando que haja uma perda excessiva de água por transpiração. Aqui nós encontramos um estômato, né, onde nós podemos observar aqui as células guarda, o ostíolo, por onde ocorre a abertura e fechamento estomático. O estômato, ele é circundado por duas células subsidiárias e uma célula substomática, onde promove aqui as trocas gasosas, ou seja, penetra CO2 na planta e a água é perdida sob a forma de vapor devido a um diferencial de temperatura entre a planta e a atmosfera. E esse potencial hídrico, ele faz com que eleve-se, né, os níveis de ácido abscísico, ocorra a promoção do crescimento de raízes e a inibição da parte aérea. Então, em resposta, plantas estressadas apresentam um aumento na relação raiz-parte aérea, justamente para aumentar a profundidade, né, o crescimento em profundidade das raízes, permitindo assim que haja uma absorção de água, ou seja, ela cresce em busca de água. A raiz, quando aumenta o ácido abscísico, aumenta a permeabilidade para a água, aumenta a absorção de íons, promove o crescimento das raízes e promove a formação de novas raízes. Em resposta, mais água absorvida por essas raízes. Na folha, quando aumenta o índice de ácido abscísico, promove então o fechamento estomático. Então, no sistema radicular, quando há estresse hídrico, o ácido abscísico é transduzido, então o sinal é o déficit hídrico. O ácido abscísico é transduzido até as folhas e próximo aos estômatos, ele faz com que os estômatos se fechem, inibindo dessa maneira o crescimento foliar. No entanto, ocorre a manutenção da turgescência. O que seria isso? A manutenção da disponibilidade de água, né, próxima aos estômatos. O ácido abscísico, ele está envolvido na senescência, apesar dele não ser o principal hormônio responsável pela senescência de folhas, mas no entanto, ele promove o estímulo na produção e na síntese, né, de etileno. Aparentemente, o ácido abscísico é o agente inicial, né, da senescência, enquanto o etileno parece exercer seus efeitos em estágio posterior. A remoção do ápice da parte aérea promove a redução dos níveis de ácido abscísico na gema lateral, e isso provoca o seu crescimento. Elevados níveis de ácido indolacético, que é uma auxina, no ápice da parte aérea, podem manter altos níveis de ácido abscísico na gema lateral, causando inibição no seu crescimento. Gente, muito obrigada e até a próxima semana.